Hoje, a gente vai mergulhar numa história de imigração que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem pouco conhecida. Uma história que conecta as planícies lá da Europa Central com as florestas tropicais aqui da América do Sul. É uma jornada sobre identidade, sobre contribuição e sobre um impacto cultural, olha, profundíssimo. Bom, para começar, que tal uma pergunta para a gente pensar junto? Quando se fala em diáspora polonesa, qual país vem primeiro à mente? Os Estados Unidos, claro, mas e o segundo lugar? Qual nação foi o destino da segunda maior comunidade de poloneses no planeta? Pois é, o Brasil. Surpreendente, não é? E essa é a chave da nossa análise de hoje, a incrível jornada dos poloneses que ajudaram, e muito, a construir o Brasil que conhecemos. Então vamos explorar essa história em 5 partes. Primeiro, o tamanho dessa comunidade, que é de espantar. Depois, a jornada deles até aqui. Em seguida, as contribuições gigantescas que eles deram, como mantiveram a cultura viva. E, por fim, o legado que deixaram. Vamos nessa? Para começar, é preciso ter uma noção da escala. A gente não está falando de um grupo pequeno, não. É sim de uma das maiores comunidades de descendentes de poloneses do mundo todo. O número é realmente impressionante, cerca de 1,5 milhão de pessoas. Essa estimativa foi até citada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que na época ressaltou o orgulho que o Brasil tem dessa comunidade e da sua contribuição, que foi única na formação do nosso país. Mas como essa história toda começou? Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, uma Europa passando por um monte de transformações e um Brasil procurando gente nova para trabalhar a terra. A jornada deles começou lá no finalzinho do século XIX. A grande maioria era de camponeses, fugindo das dificuldades na Europa e sendo atraídos pela promessa de ter um pedaço de terra no Brasil. Eles se fixaram principalmente no sul do país, onde formaram comunidades agrícolas que, com o passar do tempo, viraram a base para uma ascensão social e profissional incrível. E aqui tem um ponto que é muito interessante, que é o contraste, né? O estereótipo inicial era aquele do agricultor, meio isolado, sem estudo, mas a realidade dos descendentes hoje, nossa, é outra completamente diferente. É uma comunidade super integrada e influente em todas as áreas da sociedade brasileira. E isso nos leva ao ponto central, o impacto que eles tiveram. A contribuição polono-brasileira para o desenvolvimento do Brasil é enorme, gigante, e muitas vezes a gente nem se dá conta. Essa citação do ex-presidente Cardoso resume a ideia perfeitamente. Não foi uma contribuição em uma área só, sabe? Foi uma influência que se espalhou por praticamente todos os aspectos da vida nacional. Nas artes, então, o legado é profundo. Temos figuras como Zbigniew Ziembinski, que simplesmente revolucionou o teatro no Brasil, o poeta Paulo Leminski, cujas palavras ecoam até hoje na nossa música popular, e pintores como Bruno Lechowski, que ajudaram a moldar movimentos artísticos inteiros em suas regiões. Na indústria e na ciência, o impacto é igualmente impressionante, desde pioneiros da indústria de petróleo, como Roberto Agnovich, a visionários como Alfred Jurdikovsky, que trouxeram gigantes da indústria para o país. E também engenheiros como Alexander Brodowski, que construíram partes essenciais da infraestrutura da nação. E essa influência chegou até os mais altos escalões do poder, viu? Nomes polono-brasileiros chegaram ao Supremo Tribunal Federal, à direção da maior hidrelétrica do mundo na época e também ao Congresso Nacional. Isso mostra uma integração completa na vida pública do Brasil. Ok, mas enquanto eles se integravam, como é que eles conseguiram preservar a alma cultural deles? Vamos dar uma olhada em como a fé e as tradições foram mantidas vivas. Para esses imigrantes, a Igreja Católica era muito mais que um lugar de oração. Era o coração da comunidade, a espinha dorsal. Funcionava como um pedacinho da Polônia em pleno solo brasileiro, porque era ali que, além da missa, se falava a língua natal, se organizava a vida social. Era o jeito de garantir que as tradições passassem de pais para filhos, mantendo aquela chama da identidade bem acesa. O exemplo perfeito de como essas tradições foram preservadas e, ao mesmo tempo, adaptadas é a Festim, a festa de São João deles. Elementos poloneses e brasileiros se misturam numa festa só. Tem a fogueira, as comidas típicas como o quentão, o pinhão quentinho, tudo isso cria um evento único, que celebra as duas heranças ao mesmo tempo. E assim a gente chega nos dias de hoje. O legado dessa migração não é só algo histórico que ficou no passado. É uma parte vibrante e muito visível da sociedade brasileira contemporânea.
A presença polonesa já não fica mais só lá nas colônias do Sul. Ela se espalhou, se misturou e hoje faz parte do grande mosaico que é o Brasil. Isso se reflete de jeitos muito claros, até nos padrões de beleza do país. E a prova dessa integração é poderosa. Dê uma olhada. Nas últimas décadas, várias ganhadoras do concurso Miss Brasil tinham sobrenomes poloneses. Isso é um símbolo incrível de aceitação, né? A herança polonesa não é só reconhecida, mas é celebrada no palco nacional como parte da própria beleza brasileira. Então, essa jornada, sair dos campos de imigrantes lá do século XIX e chegar aos holofotes nacionais, é uma história de sucesso extraordinária. Ela nos força a deixar de lado os velhos estereótipos e enxergar a verdadeira imagem da comunidade polono-brasileira, dinâmica, influente e, sem dúvida, fundamental para a história do Brasil. E a gente termina com uma reflexão. A história dos poloneses no Brasil é um caso de estudo fascinante. Mostra como uma cultura consegue, ao mesmo tempo, manter suas raízes e florescer, se transformar em um solo completamente novo, enriquecendo a si mesma e, claro, a nação que a acolheu.